Bem, agora sim. Então, vamos lá. Vamos de novo, então. E daí fica registrado na aula, tá? Bem, vocês têm lá a atividade A2, na qual vocês têm que formatarem a planilha lá do arquivo, tá? Essa matriz aqui. Não é esta, é uma parecida com essa. A da atividade tem mais elementos, tá? Essa aqui é mais simplificada, mas a forma é a mesma. O conteúdo, inclusive, os cabeçalhos são os mesmos, tá? Na atividade, tem uma parte que vocês têm que formatarem as colunas, mexendo, né, ajustando as larguras. Vocês têm que ajustarem os números, né, o código para número e sem, porque aqui ele já está formatado, vocês têm que botar número sem casas decimal, e aqui vocês têm que formatar número com 2 casas decimais, tá? E, além disso, vocês precisam intercalar as linhas com cores. Então, as linhas pares, vocês precisam pintar de uma cor e as linhas ímpares de outra cor. Aí, agora, pensando direito, vocês podem fazer uma confusão, né? Linha da matriz ou linha da planilha? Tanto faz. Tá? Então, esta aqui é uma linha par da matriz, porque a primeira linha da minha matriz não é o cabeçalho. O cabeçalho é cabeçalho. É uma linha? É uma linha, mas é o cabeçalho. Então, linha de conteúdo, a primeira é essa aqui. Tá? Essa é a primeira linha da minha matriz de conteúdo. A primeira linha é o cabeçalho, mas não é de conteúdo. Essa primeira linha aqui é a linha de conteúdo. Então, essa aqui é a primeira, a terceira, assim. Então, essa daqui são as ímpares na minha matriz. Mas vejam que elas são as pares na minha planilha, tá? Então, tanto faz fazer um como fazer o outro, tá? Eu vou aceitar os dois, tá? Sendo o par de uma cor, porque, na verdade, o que importa a vocês é fazerem lá nas pares de uma cor e nas ímpares de outra cor, tá? É fazer aquele degradê lá, tá bem? Então, como é que a gente faz isso? Um modo mais demorado, digamos assim, e mais comum, é vocês selecionarem as linhas da matriz, tá? E como eu estava dizendo antes, e aí me alertaram que eu não estava gravando, é que alguns selecionaram a linha da planilha para fazer isso, e não as linhas da matriz. Então, as linhas da matriz, ó, fica restrito a esta área aqui, ó. Fica restrito a isso. Então, não é para selecionar a linha, ó, da minha planilha. Por quê? Porque senão ela fica toda ela preenchida dessa forma, tá? Então, até o que não tem, o que está vazio, vai ficar com as coisas que vocês definiram. Então, alguns fizeram a seleção da linha da planilha, quando era para selecionar a linha da matriz, tá? Então, como é que eu seleciono? Clique e arrasto, mantenho, clico em Ctrl para a segunda marcação, mantenho o Ctrl pressionado e aí vou clicando e arrastando, tá? E aqui vocês vêm e dão a cor, né? Aqui vocês poderiam, por exemplo, usar um estilo, tá? Então, estilo de célula, ó. E escolhe um estilo aqui. Então, vamos botar um laranjinha 20% aqui. Pronto. E aí, no outro, vocês têm que fazer de outra cor, né? E aí, geralmente, é uma cor um pouquinho mais escurinha, que é para justamente dar o contraste. Então, vem aqui, estilo de célula, pode usar aqui esse daqui, tá bem? Então, feito isso, tá pronto. Era o que eu queria. Mas qual é o problema da gente usar esse método daqui? Ele está errado? Não, ele não está errado. Tá? Mas se eu fizer isso daqui, ó, eu não quero mais esse cara aqui, ó. Eu tenho na sequência aqui, ó, eu tenho quatro itens rigorosamente iguais, tá bem? Eu tenho necessidade de fazer isso? Não, eu não tenho.
Está aqui porque o caixa lá fez assim, porque ele poderia ter colocado 4x lá, ter passado o código, e em vez de 1 aqui, seria 4, tá bem? Então, eu vou excluir uma só para vocês verem o efeito do problema que dá quando eu uso esse método aqui que eu acabei de mostrar para vocês, e que a maioria fez também, tá? Então, eu vou excluir esse segundo aqui. Quando eu excluir esta linha, olha o que vai acontecer. Já ficou uma linha dupla aqui. Tá bem? Já ficou uma linha dupla. Como é que eu resolvo isso daqui agora? Eu tenho que reformatar esse negócio. Daqui para frente, eu tenho que reformatar. Bom, vamos ver se eu apagando esses dois aqui resolve. Ó. Também não resolve. Olha lá, ó, porque eu continuo com um buraco lá. Eu só tenho que acertar aqui para 4, né? Porque senão a minha nota não fica fidedigna, né? Mas o que, que eu tenho aqui? Eu tenho um problema, né? Como é que eu resolvo isso? Bom, eu tenho lá no início, ó, duas linhas diferentes. Se eu clicar aqui, ó, e der 2 cliques nesse cara aqui, ó, que é o pincel de formatação, e eu vir aqui, ó, por que que eu dei 2 cliques e não um clique só? Se eu der um clique só, no momento em que eu clicar ali na linha 4 da planilha ou na linha 3 da minha matriz, ele vai formatar, ó, uma única vez e o meu pincel vai ser desmarcado. Ele vai voltar para o estado normal, vai ser o cursor do mouse, tá? E aí eu não vou ter possibilidade de ir clicando. Quando eu dou 2 cliques, eu fixo esse recurso. Então aí eu posso dar vários cliques, ó, eu vou dar outro e vou dar outro. Terminei, não tem mais nada para fazer, então eu vou lá e desmarco e aí está resolvido, tá? Mas vejam bem, toda vez que eu mexer nessa minha matriz, ou que eu excluir uma das minhas linhas, e essa exclusão gerar uma duplicidade, eu vou ter que reformatar as minhas linhas. Tá errado? Não, não tá errado, só dá trabalho fazer. E é um negócio chato, se eu vou ficar mexendo toda hora. Então, o que que eu faço? Eu não faço essa formatação, eu faço uma e depois eu vou excluindo. Exclui isso aqui, depois excluir tudo, bom, aí então eu vou lá e reformato. Aí eu penso assim, vou passar um tempo sem excluir linhas, esse negócio aqui vai se preservar? Vai, então vá lá e faz a reformatação e está tudo certo, tá? Mas com este método aqui, vocês sempre precisarão reformatar a matriz toda vez que vocês excluírem uma linha. E não tem como errar. Se excluir uma única linha, vocês precisam reformatar, porque daí vai juntar. Se vocês excluírem 2 linhas seguidas, bom, aí já não vai ser preciso, tá? Porque daí excluir antes é uma escura, depois é uma clara. A próxima é uma escura. Então, a próxima vazia vai ser uma clara. Então, se excluir 2 da sequência, vocês não precisarão. Aqui, ó, 2 na sequência, lá. Ó. Então, aqui eu tenho claro e aqui eu tenho escuro. Eu estou excluindo uma escura e uma clara. Então, em cima tem uma clara, embaixo tem uma escura, e aí vai manter, tá? Mas se excluir uma única linha, já estragou tudo. Tá bem? Bom, esta é uma das maneiras de fazer isso. A outra maneira, um pouquinho mais, digamos assim, esperta, é transformar essa minha matriz em uma tabela. Tá? Eu vou desfazer tudo aqui. Tá tudo desfeito, tá? A outra maneira é transformar esta matriz em uma tabela. Que quando eu vou escolher, então, a tabela, ele já coloca essas linhas intercaladas para mim, como padrão. Eu posso querer uma tabela sem essas linhas intercaladas, ele me permite fazer isso. Mas aqui, ó, eu estou na matriz, tá bem? Eu vou transformar isso aqui agora em uma tabela. E olha só, onde é que eu transformo a minha matriz em uma tabela? Lá no menu Inserir. Então, aqui está ele. Menu Inserir. E aqui eu tenho aqui, ó. Ele já está na forma de tabela? Já está na forma de tabela. Então, deixa eu desfazer isso aqui. Converter em intervalo.
Aí nós fazemos o contrário. Pronto. Agora não está mais em forma de tabela. Então, o que tem aqui? Isso aqui é uma matriz. Vocês não precisam selecionar a matriz para transformar ela em uma tabela. Vocês só precisam estar dentro da matriz, tá? Dentro é dentro, tá? Não é na beirada aqui. Não é aqui fora, é dentro. Em qualquer ponto, ó, em qualquer célula dentro da minha matriz, tá bem? E aí vem lá no menu inserir, ó, aí vocês têm aqui o ícone, ó, tabela. Ela já estava em tabela, eu só desfiz, tá? Então, olha lá, vocês têm uma tecla de atalho, Ctrl Alt T, para transformar uma matriz em tabela, tá? Quando eu pressionar aqui, ele vai me fazer uma pergunta. Se a minha tabela, ela possui um cabeçalho, tá? E ela tem um cabeçalho. Ela está me perguntando, onde é que estão os dados? Ele já buscou na volta da minha célula, onde eu estava, os dados adjacentes. E aí selecionou esses dados adjacentes. Se tivessem dados aqui na linha 14, esses dados não seriam selecionados, porque eles não estão próximos, tá? Não estão logo após a... que isso aqui não faz parte, tá? Mas aqui não tem nada, ele selecionou toda a minha matriz de forma correta. E botou aqui o intervalo, ó. Dólar A, dólar 1, 2 pontos, dólar F, dólar 12. Então, do A1 ao F12. Exatamente a minha matriz. E está me perguntando aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos. Se a minha tabela tem cabeçalhos, eu tenho que marcar essa opção. E tem, né? Olha lá, código, descrição, quantidade, unidade, valor unitário e valor total. Isto é um cabeçalho. Então, eu tenho que deixar marcado. Porque se eu não colocar como marcação, o que o Excel vai fazer? Ele vai abrir uma linha antes da minha matriz, então vai descer toda a minha matriz uma linha, e lá no cabeçalho vai botar coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 2, 4, 6. Ele vai botar coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e coluna 6, como cabeçalho da minha matriz, da minha tabela. Por quê? Porque uma tabela obrigatoriamente precisa ter um cabeçalho. A matriz é preciso ter em termos de construção, sim. Mas se eu não botar, ele vai aceitar. Vai ficar dados ao vento, né? Sem identificação. Então, por questão de conceito, a gente tem que colocar. Mas o Excel, se eu não colocar, ele vai deixar. Vai deixar sem. Numa tabela, ele não deixa isso escapar. A tua tabela, a tua matriz, ela tem cabeçalho? Tem, então marca. Se não marcar, eu vou criar cabeçalho. Tá? E ele bota a coluna 1, coluna 2. Eu vou fazer isso para vocês verem, tá? Eu vou desmarcar isso daqui, ó. O meu cabeçalho lá é código, tá? Olha o que vai acontecer agora. Olha lá, ele baixou todo mundo, ó. Coluna 1, coluna 2, 3, 4, 5 e 6. E o meu cabeçalho, que era cabeçalho, passou a ser conteúdo. Passou a ser registro da minha matriz. E não é isso que eu quero. Então, eu vou desfazer. Então, agora eu vou lá, de novo, inserir tabela, e vou deixar marcado, ó, minha matriz, que vai se transformar em uma tabela, tem cabeçalho. Então, deixa marcado. E agora ele não acrescenta uma nova linha e transforma o meu cabeçalho, que era apenas células com conteúdo, em efetivamente cabeçalho, tá? Aqui, se vocês lembrarem lá, quando a gente estava construindo as matrizes, identificando as colunas, eu disse para vocês, ó, vocês não podem ter nomes iguais aqui. Vocês não podem ter valor unitário e valor unitário. Porque ao transformar isso em tabela, o Excel vai forçar com que eles tenham nomes diferentes. Porque em uma tabela, colunas diferentes, cabeçalhos com nomes diferentes. Duas colunas, dois cabeçalhos com o mesmo nome, isso ele não deixa. Se eu tivesse unidade, unidade, ia ficar unidade e a outra ia ficar unidade 1. Nem que eu tente colocar unidade, ele vai deixar. Eu vou repetir aqui, tá? Só para vocês verem o exemplo. Eu vou botar exatamente o que está ali, ó. Quantidade, tá bem? Olha o que vai acontecer quando eu der um Enter. Ele botou 2 lá. Eu não digitei 2. Eu digitei quantidade. Por que ele não deixou fazer isso? Porque já tem quantidade aqui. Tá bem? Então já tem quantidade 1. Ele não botou 1 aqui, ó. Aqui ele manteve quantidade, ó. Mas aqui ele botou quantidade 2. Por quê? Eu não posso ter cabeçalhos diferentes com nomes iguais.
obrigatoriamente precisam ser diferentes, tá? Então, aqui é unidade. Desfaz e dá um enter. Pronto. Tá bem? Então, agora o que eu faço? Agora eu posso formatar a minha tabela aqui, ó. Então, eu tenho aqui a seção design, ó. E no design da minha tabela, inclusive está aqui o nome da tabela, tabela 13. Se eu alterar aquele nome lá, a minha tabela 13 vai passar a ser esse o nome que eu vou dar, tá? E aqui eu tenho os estilos de tabela, ó. Ele está o quê, ó? Nenhum estilo. Então, eu venho aqui, ó, e agora eu escolho, ó lá. Linhas intercaladas, com cor e sem cor. Aqui, ó, linha intercalada com cor e com cor. Tá bem? Então, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, e eu posso fazer qualquer estilo, tá? Em qualquer cor. Tá bem? Então, eu pedi cores diferentes. Pelo menos aqui com duas cores vocês teriam. Olha só. Mesmo que, ó, vou ampliar agora aqui a minha tabela. Ó. Quando vocês fazem isso, ó, vocês, ó, ele vai fazer o preenchimento de forma automática. Na matriz, isso não acontece. Tá? Na matriz, se eu fizer essa puxadinha aqui, ele vai puxar em branco, tá? Ele nem vai fazer essa puxadinha aqui, porque ele não tem essa puxadinha aqui. Tá bem? Se eu fizer isso na célula, ele vai pegar somente aquela célula lá. Eu vou até demonstrar isso para ficar claro para vocês. Eu vou fazer de novo, ó. Vejo que não é mais um quadradinho que tem aqui no canto, ó. É um L invertido, tá? Ao contrário. Então, significa que ao posicionar aqui, ó, eu vou aumentar para baixo ou para o lado. Ó, aqui eu aumento as linhas e aqui eu aumento as colunas. O que vai acontecer com o meu cabeçalho lá? Ele vai botar coluna 1, coluna 2. Porque obrigatoriamente precisa ter um cabeçalho em uma tabela, tá? Então, se eu puxar para o lado, ele vai automaticamente acrescentar cabeçalho. Agora, se eu vier aqui do lado, ó, no H aqui, se eu digitar aqui, total, não vai acontecer nada, simplesmente ele vai colocar o total e deu. Agora, se eu colocar esse total, aqui, ó, adjacente, olha o que ele vai fazer. Ele vai adicionar este novo campo, chamado total, à minha tabela. Por quê? Porque ele entendeu que, como está adjacente, está colado, eu quero acrescentar mais um campo à minha tabela. Ele já facilitou a vida para mim, tá? Isso com relação aos campos. Agora, se eu chegar aqui, ó, e digitar de novo aqui, botar aqui bolacha, ó, nada acontece. Mas se eu digitar agora aqui, ó, pertinho aqui, ó, olha o que acontece. Ele já adiciona, veja que até a letra mudou já. Ele adiciona esse novo item à minha tabela e já cria os espaços adequados para os outros campos, tá? Então, essa é uma das vantagens de ter uma tabela para ser utilizada no Excel, tá? Porque ela facilita bastante a vida da gente. Bom, mas aqui nós não estamos falando de tabelas, né? Nós estamos falando de matriz. Então, eu vou excluir isso daqui. E o que eu queria da tabela é justamente essa formatação aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou desfazer esse negócio. Eu vou pegar agora esta tabela. E vou converter lá na opção Design. Repare que o Design só está aparecendo porque eu estou na tabela, tá? Ó, quando eu clico lá fora, observe aqui essa parte aqui, ó, ferramentas de tabela. Ó, quando eu clico fora, ela desaparece. Ela só vai aparecer quando eu estiver na tabela, tá? Ó, observe aqui ele vai entrar entre o ajuda e o diga-me o que fazer. Olha lá, apareceu o campo, tá? Então, quando eu clicar ali, ó, eu tenho a opção aqui de converter em intervalo. Eu vou fazer o contrário, tá? Com desejo? Sim, desejo. Pronto. Está aqui a minha tabela formatada. Par de um jeito e ímpar de outro, tá? Agora, quando eu fizer aqui, ó, lembra que tinha um controle aqui na tabela? Agora não tem mais, ó. Se eu clicar aqui agora, ó, e puxar aqui, ó, eu vou estar puxando essa célula. Olha lá, ó. E ela está puxando de que forma? Com o mesmo formato da célula. Então, se eu quiser aumentar aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Mas eu estou pegando uma linha só. O que ele está fazendo? Ele está copiando aquela linha.
Então, eu tenho que entender como o Excel funciona. Se eu pegar duas linhas, o que será que acontece? Olha lá. Ele fez, ó. E ele fez o intercalado. Ah, mas eu já tenho isso aqui tudo. Beleza. É aqui, né? Vem aqui, apaga tudo isso e insere os novos itens, tá? E vocês têm o formato. Então, quando for apagar, vocês podem, deixem pelo menos duas linhas com a intercalação que vocês querem, para poder usar a formatação lá no pincel. E quando vocês querem adicionar novos itens, copiem os dois últimos itens para baixo. Apaguem o conteúdo dessa cópia, deixem a formatação e insira os novos nomes. Tá bem? Fechou? Essa é a segunda maneira. A primeira é no braço, fazendo manualmente. A segunda, transformando a matriz em tabela e depois convertendo, escolhendo um design e depois convertendo de novo para a matriz, que ele chama de intervalo, tá? E a terceira, é a mais legal delas todas. Eu vou apagar isso aqui tudo. E vou tirar a formatação, tá? Eu vou botar aqui, não tem preenchimento e que é automático, tá? E sem borda. Fechou? Então tá zerado o bicho aqui, tá? Então eu vou colocar um estilo aqui de célula. Pode ser esse aqui mesmo, pronto. E agora eu quero fazer o intercalado aqui. Olha só. Preste bem atenção agora no que eu vou conversar com vocês. Eu estou falando lá no enunciado que eu quero pares de um jeito e ímpares de outro. Quando é que eu sei que o número é par e quando é que eu sei que o número é ímpar? A gente já sabe que todo número terminado com 1, 3, 5, 7 e 9 é número ímpar. Todo número terminado com 0, 2, 4, 6 e 8 é número par. Ok? Mas isso eu estou lendo. Isso eu sei. O computador não sabe isso. Como é que o computador, então, sabe que o número é par e quando o número é ímpar? Como é que ele vai descobrir se o número que eu estou inserindo é um número par ou é um número ímpar? Alguém sabe me dizer? Vocês não lembram dos estudos da matemática, não? Vocês lembram do resto de uma divisão? O número qualquer, quando dividido por 2, quando o resto dessa divisão for zero, ele é o quê? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho um número... Par. Hã? Par. Ele é par, tá? Então, olha aqui, ó. 350. Vou botar aqui. E aqui, 257. Tá bem? Eles têm que ser divididos por 2, né? E aqui eu vou botar igual a isso divididos por isso. Tá? Só para a gente chegar aqui de forma grosseira, tá bem? Quando esta divisão não tiver casa decimal, significa que ele é par. Quando tiver casa decimal, significa que ele é ímpar. Então, se a casa decimal for 0,5, ele é ímpar. E é, né? Termina em 7, 257 é um número ímpar. Mas eu ainda estou analisando o número. Eu não estou orientando, eu não estou ensinando o Excel a identificar um número ímpar ou um número par. Quando é que a gente sabe na matemática? Quando o resto de uma divisão for zero, ele é par.
Quando o resto não for zero, for outro número, for 1, por exemplo, o que acontece? Ele é ímpar, tá? Então, um número inteiro, não fracionado, obviamente, um número inteiro, o resto deste número divididos por 2, ou é 0 ou é 1. Quando for 0, ele é par. Quando for 1, ele é ímpar. Então, vamos pegar um número fácil. 4 divididos por 2 dá 2 como resultado e o resto dá 0. Vamos pegar o 5. 5 divididos por 2. Tem que tirar 1, né? Que daí dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 5, 1. Qual é o resto? O resto, 1. O 5 não é um número ímpar? Então, uma divisão, sempre o resto vai ser 0 ou vai ser 1. Não tem outro jeito. Número inteiro. Tá bem? Número inteiro. Então, eu sabendo o resto da divisão deste número dividido por 2, eu vou saber se ele é par ou ímpar. Quando for 0, ele é par. Quando ele for ímpar, ele vai ser, o resto vai ser 1. Fechou? Entenderam a lógica? Tá, e como é que eu enxergo isso? Bem, vocês enxergam isso usando uma função. A função mod, M-O-D, que ela retorna o quê? O resto da divisão, tá? Então, eu vou apagar aqui a divisão. Em vez de mostrar a divisão, eu vou mostrar o resto dessa divisão. Já sei que a divisão aqui é 175 e aqui é quanto? 128,5, tá? Então, aqui eu vou colocar a função mod. Então, como é uma função, igual. Mod. Olha lá, ó. Qual é o número que eu quero dividir? Eu quero este aqui, 350. Qual é o divisor? É esse aqui, o 2. Pronto, ele vai retornar o quê? 0. Eu vou fazer o mesmo aqui agora. Retorno 1. Porque a gente sabe que isso aqui é um número par e isso aqui é um número ímpar. A gente sabe que o número par dividido por 2 dá como resto 0. A gente sabe que o número ímpar dividido por 2 dá como resto 1. Fechou? 0 não é um número par? É. 1 não é um número ímpar? É. Então, todo número par não vai dar como resto 0 e todo número ímpar não vai dar como resto 1. Então, se eu disser para o Excel, toda linha que tu dividires do Excel por 2 e der como resultado 0, esta linha é uma linha par. Então, formata ela de um jeito. Se esta linha, divididos por 2, der como resto 1, significa que ela é ímpar. Então, pinta desse jeito. Então, isso de pintar, se acontecer isso, nós chamamos de formatação condicional. Tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esta fórmula lá na decisão para o Excel tomar se é par ou se é ímpar. Se o resultado for 1, ele faz de um jeito, se o resultado for outro, ele faz de outro jeito. Então, é o que a gente chama de formatação condicional, tá? Então, olha só, eu vou deixar aqui esse raciocínio, tá? Agora, eu não vou pegar linha por linha, eu vou pegar o intervalo dos conteúdos. Eu não quero cabeçalho, tá? Eu só quero os conteúdos. Eu selecionei agora o meu intervalo de matriz, tá? De conteúdo de registros da minha matriz, tá? Então, ó, vai dar 2 a 12. Então, ela começa no número ímpar e termina no número ímpar na matriz. Mas na planilha, ela começa no número par e termina no número par. Tá bem? Então, agora eu vou orientar o Excel para formatar essas linhas de acordo com essa teoria que eu acabei de desenvolver com vocês aqui. Tá? Então, como é que eu faço isso? Seleciono e vou lá no menu página inicial, eu tenho aqui, ó, em estilos, eu tenho formatação condicional, tá? Então, eu clico aqui, ó, eu vou criar uma regra para o Excel formatar as minhas células, tá?
Porque formatação é isso. Ele vai fazer alguma coisa na minha célula, vai formatar, vai botar cor, botar texto, seja o que for, tá? Então, eu vou criar uma nova regra de formatação condicional para o Excel. E das opções que eu tenho aqui disponível, eu tenho que usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Isso é o que eu quero. Eu vou usar uma fórmula. Qual é a fórmula? A do mod. Então, aqui eu vou digitar, ó, a minha fórmula, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Professor, Oi? ali o senhor vai digitar igual mod. Eu estava olhando outros vídeos que digitavam ímpar e par. Abre parênteses, ling e esse tipo assim. Pode ser também, que é o outro. Não era isso que eu queria. Não era lupa que eu queria, é lupa. Só um pouquinho, Aline, que eu já te dou atenção aqui. Só deixa eu... Cadê a lupa? Aqui. Aqui, pronto. Então, eu não testei ímpar e par, tá? Então, como é esse ímpar quem? Ímpar quem? Eu vou ter que ver, tá? Então, deixa eu terminar aqui a minha lógica e depois eu procuro a solução com ímpar e par, tá? Desconheço no momento, não sei, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Selecione o tipo de regra. Eu vou usar uma fórmula. Qual fórmula? A do mod lá. Então, igual a mod de quem? Da linha. Da linha. Quem é a linha? Como é que eu sei a linha do Excel? Existe uma função do Excel que me mostra qual é a linha do Excel onde está. Então, eu clico em determinada célula e eu tenho uma função que me mostra que linha é essa. Vejam bem, eu clicando, eu vou conseguir ler lá no cabeçalho. Se é a linha 3, se é a linha 4. Eu estou lendo lá. Mas eu não tenho como dizer isso para o Excel. Olha, é a linha 3. Eu tenho que usar algum recurso no Excel e diga para ele, essa é a linha 3. Então, quem é que faz isso? É a função lim. Então, se eu usar lim de linha, tá? Se eu usar lim, abrir e fechar parênteses, o que ele vai fazer? A linha onde o meu cursor está. Tá? A linha onde tem informação. A linha das seleções, da seleção que eu estou fazendo, tá? Então, se esta linha for, a gente já viu que mod é o número e o divisor. Então, qual é o número? É a linha. Qual é o divisor? É o 2. Tá? Se isso daqui for igual a zero, o que significa? Que é par. Então, se é par, eu venho aqui, ó, formatar. Ó, tá sem formatação. Então, eu venho aqui, ó, formatar. E aí eu vou escolher, ó, o preenchimento aqui, ó. Vamos fazer um verdinho, então, aqui, esse mais clarinho aqui. Isso é para par. Eu posso escolher borda, fonte, posso fazer um monte de coisa, tá? E aí eu venho aqui em OK. Então, aqui já tem a corzinha, tá? E vou dar OK. Olha lá, ele até já fez, ó. Tá bem? Então, em todas as linhas pares, 2, 4, 6, 8, 10 e 12, não da matriz, e sim da minha planilha, porque eu estou usando o lim, tá? O lim aqui, ó, é o 2, dá como resultado 2, 2 divididos por 2 dá o quê? Dá zero. Dá zero e resto zero. O 4 dá 2, resto zero. O 6 dá 3, resto zero, assim sucessivamente. Então, para uma das linhas, eu já fiz a formatação condicional. Eu posso aplicar várias formatações condicionais a uma mesma célula e ao mesmo intervalo de células selecionadas, que é o caso, está selecionado aqui ainda. Ó. Então, eu vou criar uma nova formatação condicional, uma nova regra. Só que agora eu vou usar o mod para 1. Então, usar a fórmula igual a mod, a mesma coisa, do lim, o divisor também é o 2, mas agora igual a 1. Por quê? Porque o zero eu já fiz, né? Então, eu vou formatar. Se eu escolher o verdinho, vou escolher o mais forte aqui. Ok. E aí dá OK. Olha lá, ele vai lá e faz.
É aqui, né? Menos. Olha lá. Pronto. Está formatado. Bom, mas então vamos fazer de acordo aqui, né? Já que aqui está verde, não vou deixar esse azul aqui, né? Então, o estilo da célula, vamos fazer verdinho também. Pronto, resolvido o problema. Tá bem? Bem, mas agora quando eu botar aqui um novo item aqui, ó, bolacha, ele não vai fazer nada. Por quê? Ah, mas aqui está colado. É, mas aqui não é uma tabela, aqui é uma matriz. Ele não sabe nada disso. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, seleciono os dois últimos, clico no pincel e eu posso simplesmente dar um clique aqui, ó. Ele vai lá e formata, pronto. Eu posso colocar mais um item. Ah, quantos itens eu vou colocar? Eu vou colocar 10 itens. Vai lá e seleciona. Se eu pegar aqui, ó, 5, ó, só tem que pegar certinho, tá? Ó, sempre aos pares, não pode pegar ímpar, tá? Tem que ser sempre aos pares. Então, eu selecionei 4 aqui, tá? Dá o pincel, clica logo abaixo, e ele faz mais 4 formatações, inclusive até aqui onde tinha dado, ó. Tá bem? Então, esta é a outra maneira da gente, ó. Vejam que eu estou ampliando a minha seleção lá de formatações, tá? E eu posso fazer a modificação. Vamos fazer uma modificação aqui, vai de até... Vamos fazer até F30 aqui, tá? Então, eu vou lá em formatação condicional, gerenciar regras, não é a seleção atual, eu quero essa planilha, ó, por que ele não está dando para mim aqui a regra? Ó? Porque eu estou aqui, ó, numa célula que não tem qualquer formatação. Então, ele está botando seleção atual. Quem é a seleção atual? É aqui, a célula F30, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher aqui esta planilha. Aí ele me mostra, olha lá. Todas as que eu fiz aqui, tá? Então, para não ficar diferente, eu vou desfazer aqui. Desfiz esta. Opa, desfiz demais aqui. Pronto, mais uma. Pronto. Aqui. Então, agora vamos lá, formatação condicional, gerenciar regras. Ó, como eu estou dentro, ó, de uma célula aqui, tem formatação, ó, ele já me mostrou a lista lá. Se eu estiver fora, ele já não vai mostrar. Aí eu tenho que forçar ele a mostrar, tá? Então, vejam que todas elas, ó, tanto o mod 1, ó, tanto o mod 1 quanto o mod 2, ó, eles vão até, ó, de A2 a F12. Eu quero agora não a F12, eu quero ir até o F30, tá? Então, aqui. Troca o 12 por 30. Eu tinha que editar essa regra, né? E aplica. Olha lá embaixo, tá vendo? Ele já aumentou, ó. E aí dá o OK. Desfaz aqui, olha lá, ó. E ele foi até a linha 30. Tá certo? Quando eu tenho... E agora? Mas para que fez tudo isso? Para isso, ó. Eu vou apagar essa linha aqui, tá? Essa não, essa aqui, ó. Eu vou apagar essa linha que é a escura, tá bem? Quando eu apagar, tem que ficar clarinha com clarinha, não é verdade? Olha o que vai acontecer. Ficou escura de novo? Eu não estou dizendo lá para ele que toda ímpar é escura. Eu apaguei a 13. Ele não puxou a 14 para 13. Ele transformou a 14 em 13. E aí renumerou todos os demais, porque eu estou excluindo linha. Então, mesmo que eu exclua a linha aqui, ó, ele sempre vai fazer intercalado, mesmo que eu apague uma única linha. Tá? Então, a formatação condicional.
para fazer esse intercalado de linha, usando o mod e verificando o resto 0 e 1 para formatar, não dá erro nunca, tá? Eu não posso afirmar com certeza absoluta, mas eu acho que a formatação lá das tabelas lá para preencher também utiliza o mod para fazer intercalado, tá? Porque aquilo lá está pronto, eu não tenho como eu ficar fuçando lá para saber o que tem por dentro da programação, tá? Isso não é aberto. Mas eu suspeito que eles usem também o mod dentro da própria formatação da tabela para fazer esse intercalado aqui, tá? Gente, mas a formatação condicional não serve só para isso, tá? Ela serve para outras coisas também. Digamos que eu quero salientar nesse intervalo aqui, ó, agora já vou pegar toda a minha seleção, eu quero que ele mostre em vermelho todos os valores abaixo de R$10. Então, se for menor do que 10, tá bem? Se for menor do que 10, não 10, o 10 está valendo. Abaixo de 10, porque eu disse menor que 10. Então, 10 não é menor que 10. 10 é igual a 10. Então, 9,99 é menor que 10. Então, eu vou agora programar o Excel fazendo uma formatação condicional, dizendo para ele, essas células que estão selecionadas, esse intervalo, todo valor que for abaixo de 10, pinta de vermelho, tá bem? Então, vamos lá. Formatação condicional. Nova regra. Agora eu quero aqui, ó, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. É o que eu quero. Elas têm valores, né? É exatamente isso que eu quero. Quais são os valores? Esses que estão aqui, e todos abaixo de 10. Então, ou aqui, ó, formatar células que apenas contêm o quê? O que eu vou dizer, tá? Então, o mais adequado, pode usar essa primeira e pode usar essa segunda aqui. Nesta daqui, ó, eu posso escolher mais valores. Eu posso fazer assim, ó, eu quero dos mais altos, dos médios e dos mais baixos, dos valores. E ele vai mostrar coisas diferentes. Tá? Mas não é isso que eu quero só aqueles mesmo, eu não quero saber intercalado, nem o mais alto, mais baixo, nem o médio, tá? Então, formatar apenas células que contêm. Contém o quê? O valor da célula está entre? Não. Então, nós temos mais opções aqui, ó. É menor do que? É menor do que? E aí eu vou botar aqui o valor, 10. Tá bem? 10. O que eu quero fazer com isso? Agora eu vou formatar. O que vai acontecer? Eu vou formatar. Eu disse que eu quero em vermelho, né? Eu vou botar a fonte, então, em vermelho, ó. Fonte, a cor dela é em vermelho. E só para mostrar outras opções, eu vou botar em negrito, tá? E vou dar OK. Quando eu der OK aqui, olha lá. Tem 3 valores que são menores do que 10. 10,50 menor que 10? Não, não é. 11 também não, 15, 15, 15, 16, 5 é, 5,99 é, 21 não é, 3,65 é. 10 é? Olha lá, repare que eu botei o 10, ele botou o vermelho, né? Por quê? Ele já está aplicando a minha formatação aqui, mas quando eu dou um Enter, ele vê, opa, agora 9,99. Aí é. Tá bem? Então, pegando essa lógica aqui, eu posso chegar à seguinte conclusão. Digamos que eu estou fazendo um controle de estoque. E aí eu tenho lá o nome do produto, o valor dele, a quantidade que eu tenho em estoque. E aí tem um valor que a gente chama de estoque mínimo. Então eu tenho lá 10 produtos em casa, mas o estoque mínimo é 3. Quando chegar a 3, ele me dá um alerta, ó, tem que comprar mais desse produto que já está acabando. Então, o estoque mínimo é 3. Eu posso programar o Excel para todo o valor em estoque que for igual ou menor que o estoque mínimo, me mostra em vermelho. Então, eu vou ter uma relação de produtos, eu vou ter as quantidades, eu vou ter estoque mínimo. E vou ter lá um campo de observação. Comprar não sei o quê.
comprar mais produto. Então, ele pode fazer com que ele me mostre a cor e quando ele tiver ainda no estoque, ele ainda me dê uma observação. Comprar do fornecedor tal, mais tanto. Tá? Então, isso chamamos de formatação condicional. Ele observa a minha planilha de acordo com as minhas observações lá na formatação condicional e me mostra o resultado dessa análise que ele faz, tá? Aqui está pegando os valores menores que 10. Eu poderia ter aqui estoque 3. Então, aqui eu teria quantidade de estoque e aqui estoque mínimo. E aqui o estoque mínimo, ele mostraria aqui a situação. Tipo assim, ó, repor. Então, o repor estaria em vermelho, tá? Ou em azul. Depende do que a gente vai fazer. Mas ele vai analisar. Quando esse aqui for menor ou igual, esse daqui, né? Quando ele for menor ou igual ao estoque mínimo, faz a formatação lá, tá? Então, eu olho a minha planilha e vejo lá um monte de vermelhinho. Pô, meu estoque está baixo, tem que repor. Tá bem? Então, esse é um dos objetivos da formatação condicional. É muito bacana, tá? Fechou? Dúvidas? Já estamos quase na hora da aula de vocês. Já são 5 para as 3, praticamente. Então, eu vou parar aqui a gravação.